para falar sobre privatização, eu trouxe Tesouro. Tem que privatizar tudo. O Tesouro fala tem que privatizar tudo. Eu já introduzi para vocês. Esse é o ponto de vista de quem sofre de uma doença chamada Síndrome de Dona Florinda, que é aquela pessoa que não tem patrimônio, aquela pessoa que é pobre, mas tem certeza que pertence à direita. Nesse momento eu pergunto para Dona Florinda e para o Kiko, para o Tesouro, quando for privatizar, você vai ter condição de comprar para você? É mais ou menos assim, você é uma pessoa que está comprando a empresa que vai ser privatizada ou você é uma pessoa que vai estar perdendo? Porque quando a gente pensa no patrimônio público, o patrimônio público é meu, é seu, é do Tesouro. Mas o Tesouro é a favor da privatização. Se o Tesouro é a favor da privatização, a gente conclui que o Tesouro é a pessoa que está comprando. Não, ele não é. Ele é o pobre de direita e é exatamente isso que é o conceito de Síndrome de Dona Florinda. Vamos lá. Para abrir esse comentário, eu vou trazer comentários sérios agora. São pessoas que comentaram no canal Leonardo Estopa no YouTube. E eu trago esses comentários não para tirar dessas pessoas qualquer tipo de... não é para criticar essas pessoas. Essas pessoas são vítimas de um processo de alienação muito forte que está acontecendo no Brasil. Um processo de alienação que trabalha no sentido de conduzir as pessoas para fora da realidade. O Osmar Valdir de David fala: privatizar tudo. Fim das ONGs, fim dos parasitas sindicalistas. Sabe o que acontece se isso acontecer? De única vez nos livramos dos vermes. Sim, dos vermes. Osmar Valdir de David. Não é bem assim. O grande detalhe da privatização é que eles aproveitam o momento em que as coisas estão mais baratas para que eles possam iniciar o processo de privatização e para que eles possam comprar. Você acha que você está desenvolvendo uma privatização para tirar o Brasil da mão dos vermes, mas o que você está fazendo é entregar legalmente para os vermes. Porque esses políticos que participam desses processos de privatização, normalmente eles são acionistas, usam laranjas, mas são acionistas dessas empresas. A Petrobras, por exemplo, no momento em que a gente está vivendo uma crise, ela pode ser vendida aí por 5% do valor e o dono vai ser exatamente o verme. Ou seja, hoje os vermes precisam ser verminosos para ter acesso ao lucro dessas empresas. Se a gente privatizar, a gente vai estar entregando de forma legal essas empresas para os vermes. Para você ter uma ideia, a gente tem um pré-candidato à presidência da República que quer investir do bolso dele 70 milhões de reais, é o Meirelles. O Meirelles quer investir 70 milhões de reais na campanha dele para presidente. Se o Meirelles nascesse hoje e fosse presidente até morrer com 100 anos, era perigoso com o salário ele não juntar esse dinheiro. Eu não fiz as contas, mas só para dar uma ideia para você de como as coisas são absurdas, o que você não está percebendo é que quem está privatizando são os vermes e quem vai comprar são os vermes. Então, agora que eu já falei sobre os vermes, eu queria conversar com vocês sobre um argumento que é fortíssimo entre os jovens. Um argumento que inclusive fica na cabeça de adultos a respeito da privatização. Eu queria ler esse argumento aqui e queria que vocês se identificassem com esse argumento. O preço de linha telefônica na época que era estatal era igual de um carro. Verdade? Hoje dão linha de graça. Privatização não é bom, não. Olha a ideia desse mongoloide. A empresa estatal só serve para político roubar. Gente, esse argumento de que a privatização fez as empresas de telecomunicação evoluírem é um argumento que funciona. Funciona porque é um argumento de uma grande coincidência do desenvolvimento da microeletrônica com a privatização. O que eu quero dizer para vocês é que muitas pessoas no Brasil não estão agindo de má fé quando elas falam isso. Uma grande coincidência levou pessoas a pensarem realmente dessa forma. É exatamente porque esse Felipe DFV acredita que as privatizações causaram o aumento da tecnologia das telecomunicações que ele entra rasgando, confiando nas privatizações. Isso é muito sério. Por quê? Não adianta a gente esculachar um Felipe DFV falando que ele está errado, que privatizar não é bom. Ele acredita nisso, porque realmente a gente tem uma grande coincidência ligada ao evento da privatização. Eu vou mostrar para vocês agora os detalhes do que
os detalhes que o Felipe DFV nunca vai ver no site do MBL, os detalhes que as pessoas que acreditam que realmente a privatização foi responsável pelo aumento das linhas telefônicas e o barateamento da oferta de linhas telefônicas, eles nem têm noção do que eles estão falando. O Felipe DFV fala sobre o preço das linhas telefônicas terem caído por causa das privatizações. E realmente o preço das linhas telefônicas caiu muito. Para falar sobre o preço das linhas telefônicas, eu queria começar mostrando para vocês o que era o serviço de telefonia há muito tempo atrás. Quando a gente conversa a respeito da privatização ter trazido melhores preços para linhas telefônicas, essas pessoas conseguem realmente convencer o alienado de que tem alguma coisa a ver a privatização com a redução do preço das linhas telefônicas, mas não é bem assim. E esse é o maior argumento, e é exatamente porque esse é o maior argumento que eu acho que esse é o argumento que as pessoas precisam entender. Isso é uma central telefônica da época em que linhas telefônicas custavam o preço de um carro. Você tinha que pagar não só um preço muito caro para a instalação do seu telefone, como você também tinha que pagar uma mensalidade muito grande. Agora vamos imaginar a realidade de antes, pessoal. Para a gente ter o serviço de telefonia, quem fazia a comutação dos telefones eram seres humanos. As pessoas ligavam para a central e falavam, eu queria falar com tal lugar. Uma pessoa pegava um fio e ligava aquele fio de um lado para o outro para conseguir fazer a comutação manual da ligação. Então veja bem, se nesse momento em que as pessoas faziam esse trabalho manual, as linhas telefônicas tivessem sido privatizadas, por mais que a gente possa admitir uma possibilidade de concorrência no setor, como que eles iam fazer para pagar todo esse pessoal se as linhas telefônicas fossem assim tão baratas, né? Isso é a forma tecnológica da comutação telefônica antigamente. Uma pessoa, normalmente mulher, né, eram os empregos leves, então eles normalmente passavam para as mulheres. Essas pessoas desligavam um plug de um lugar e passavam esse plug para o outro. A mensalidade era muito cara, o salário dessas pessoas era mantido. Por isso, a linha telefônica era cara, e eu mostro para vocês em especial por causa de quê? Isso é um poste telefônico próximo de uma central. Ele está muito embaçado, mas quem morou perto de central lembra muito bem que as linhas telefônicas saíam de uma central, normalmente num ponto estratégico da cidade, e eram esticadas por quilômetros e mais quilômetros até chegar na casa de uma pessoa. Quando você comprava uma linha telefônica nos anos 80, você não estava contratando a menina que desconecta um cabo de um lado e liga do outro. Não era bem assim. Nos anos 80 talvez. Nos anos 90 você não estava contratando a menina que fazia a interconexão da linha telefônica de um lado para o outro. O que você estava contratando, na verdade, que pagava o preço de um carro, era um fio que seria esticado da central telefônica até a sua casa e uma parte na central comutadora. Eu vou falar da central comutadora, mas eu vou só dar uma passada rápida aqui para agradecer de coração a Cleide Velani. Cleide Velani, muito obrigado pelo superchat, que é a sobrevivência do canal. Muito obrigado mesmo. Pessoal, então, imaginem o seguinte, quando vocês, há anos atrás, contratavam uma linha telefônica, vocês contratavam um fio que era esticado da central telefônica até a sua casa e depois uma parte na central telefônica. Uma central telefônica de antigamente, ela não custava o preço de um carro, ela custava o preço de um avião, né? Quando o rapaz critica falando que hoje é muito fácil você ter uma linha telefônica, ele não leva em conta que antigamente, para ter uma linha telefônica, você tinha que ser um dos donos da companhia telefônica. Então você pagava o preço de um carro, porque o que você estava fazendo, na verdade, era comprando ações dessa companhia telefônica, porque você era uma espécie de condômino dessa companhia telefônica. Da mesma forma que você se une a várias pessoas para dividirem o condomínio de um prédio, ou seja, vocês juntos são donos de um prédio, o caso de pagar um carro
pelo valor de uma central telefônica é porque as pessoas eram juntas donas da central telefônica, que era uma coisa gigante igual essa que vocês estão vendo aí. E essas centrais trabalhavam comutadas por relés. Relé, gente, é essa peça gigantesca que vocês estão vendo aí. Cada pessoa era comutada por um conjunto de relés. As pessoas imaginam que o sucesso das empresas de telecomunicações em oferecer um produto mais barato é por conta das privatizações. Não, não é por conta das privatizações. As centrais telefônicas antes eram operadas manualmente. Depois, quando a gente começou a ter centrais telefônicas operadas por máquinas, né, nós passamos a ter centrais telefônicas operadas por relés. O que custava um carro antigamente não era ter acesso ao serviço de telefonia, era esticar um fio gigante até sua casa e você era um dos donos da central telefônica. Quando as centrais telefônicas foram privatizadas, as pessoas receberam cotas dessa participação. Então as pessoas que gastaram dinheiro de um carro com uma central telefônica conseguiram recuperar parte desse dinheiro porque elas eram sócias das empresas que foram privatizadas. O meu pai era uma dessas pessoas. E eu cheguei nesse ponto final falando o seguinte, olha, uma central telefônica antes ela era uma coisa, né, no nosso tempo, né, que já era central mecânica, era uma coisa gigante dentro de grandes galpões e os telefones eram operados por relés. Os telefones não eram operados por relés por falta de tecnologia, por falta de, digamos que, privatização. É porque naquela época era tecnologia disponível. Agora, imagina você ter um conjunto de relés, imagina que você vai ter um conjunto de relés para disparar uma ligação telefônica. É como se fosse uma máquina para cada cliente. Como eu estou falando especificamente da minha área, eu vou deixar aqui para mostrar para vocês os elementos em vida e não apenas uma representação de fotos deles. Então agradeço aqui mais uma vez Ricardo Mariano Salles pelo superchat. E agora eu vou falar para vocês sobre o que é uma central hoje. O que o Manifestoche, assim, respeitando o Manifestoche, o que eles pensam a respeito da telefonia? Eles pensam que a telefonia cresceu tão somente porque ela foi privatizada. Não, a gente teve um desenvolvimento da microeletrônica e é esse desenvolvimento da microeletrônica que permitiu eu fazer uma transmissão para vocês hoje. Eu tenho uma câmera digital aqui na minha frente com uma qualidade muito maior do que a de uma câmera digital que há 10 anos custava o preço de um carro. Tudo diminuiu o preço por causa da microeletrônica. Se eu fosse comprar uma câmera com a qualidade dessa câmera que eu tenho hoje, talvez há 20 anos atrás, seria o preço de um avião, que era uma câmera de cinema de Hollywood. Então tudo diminuiu o preço por causa do avanço da microeletrônica. Hoje, gente, o que acontece? Essa central que vocês estão vendo aí, era uma central que atendia milionários. Vamos pensar que era uma central, pelo que eu estou vendo o tamanho, vamos imaginar que cada quadrinho daquele ali atende 50 pessoas, talvez uma central aí para 500 linhas telefônicas. Um monte de gente trabalhando para atender 500 linhas telefônicas, vamos chutar isso, e essas pessoas aí pagavam provavelmente o preço de uns 5 carros para ter um telefone dentro de casa e mais, uma mensalidade muito grande, eles tinham que pagar esse pessoal. Nós evoluímos para centrais que eram comutadas por relés. Essas eram as centrais que você tinha que pagar o preço de um carro para fazer parte dela. Você tinha parte nessa central. Quem tinha linha telefônica nessa época realmente era gente rica. Agora eu queria convidar vocês para vocês conhecerem quem é da área do Linux, quem mexe com telefonia, como eu trabalhei com telefonia, conhece o Asterisk. Eu vou falar com vocês, olha, nós saímos de uma realidade em que você tinha que comprar parte numa central telefônica. Uma central telefônica não era o preço de um carro, era o preço de um avião. Uma central telefônica, antes, ela só poderia ser acessada por quem tinha condição de pagar a instalação de um fio que saía, por exemplo, da sua casa. A minha casa na central telefônica de Ponte Nova devia ser aí 6 quilômetros, ou seja, quando meu pai adquiriu uma linha telefônica, além dele ter parte da central, ele adquiriu um fio de 6 quilômetros saindo do centro da cidade até minha casa. Hoje, com a realidade da microeletrônica e com a utilização de um software livre, gente, com a utilização de um computador e um programa gratuito, que é esse Asterisk, você monta com 10 mil reais uma central para atender 50 mil pessoas. Vocês entenderam o que eu estou falando? Olha, uma central telefônica antes para atender uma cidade pequena e talvez atender, sei lá,
500 pessoas, ela custava o preço de um avião. Não é um preço de um carro. Cada um dava um preço de um carro para ter parte nessa central e ter instalação até em casa. Hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, você monta um computador desse computadorzinho comum, PC, instala o Linux, instala esse Asterisk, você consegue atender 50 mil pessoas. Isso é a diferença que existe para antes e para agora. E é essa diferença, esse avanço da microeletrônica, que permite você usar um LED branco em casa, que permite você ter uma televisão de LCD, que me permite falar com vocês em alta velocidade pela internet. Eu chego aí em Full HD na sua casa se você ligar na sua televisão, que me permite ter uma câmera de alta qualidade sem investir um valor de um carro. É esse avanço tecnológico que permitiu as empresas de telefonia não mais cobrarem por linhas telefônicas. Antes, você tinha que ter uma central numa cidade pequena, e quando a cidade era muito grande, você tinha uma central por bairro. Hoje, nós temos uma central por rua. Uma central que antes ocupava uma sala inteira de um prédio comercial, era uma coisa gigantesca, eu vou trazer de volta para vocês verem. Uma central que antes era isso, ela foi substituída por isso. Agora eu te pergunto sinceramente, qual que é a relação entre a evolução tecnológica e a privatização? Qual que é a relação entre um trabalho de evolução tecnológica que foi em todo o mundo e a privatização da telefonia no Brasil? Porque o avanço da telefonia foi no mundo inteiro no mesmo tempo. Uma central, eu falo mais uma vez aqui, uma central desse tamanho, que ocupava um galpão de um prédio comercial, foi reduzida a isso. Qual que é o resultado, gente? De uma central desse tamanho aí saem 500 linhas telefônicas para atender todo um bairro. Uma central desse tamanho aí, né, industrial, bonitinha do jeito que eu falei com vocês do exemplo do equipamento lá do Asterisk, né, que a gente monta em casa. Uma central dessa aí, profissional, hermética, para colocar em cima do poste, custa aí 20 mil reais. Ou seja, o preço que a gente comprava antes uma linha telefônica, hoje a gente compra uma central para um bairro inteiro. Essa é a diferença. E sobre o fio de 5 quilômetros que antes era necessário, não. Hoje a gente tem uma central dessa por rua. O que significa que eles utilizam não só a tecnologia de puxar um fio pequeno porque a central está na rua, como eles utilizam uma tecnologia também da multiplexação, que é mais ou menos assim. Antes você tinha que esticar um fio para cada cliente. 5 quilômetros por meu pai, por exemplo, para a linha lá de casa, que custou um preço de um carro. Hoje, a conversa é um pouco diferente. Se você tiver a 5 quilômetros dessa central e você tiver que atender 100 clientes, você não precisa puxar 100 fios. Você usa um equipamento digital de multiplexação que ele vai simplesmente transferir 100 linhas dessa central para uma subcentral que vai ficar a 5, 6, 10 quilômetros de distância. Isso é para vocês terem uma ideia de como que é fácil manipular as pessoas através da não informação verdadeira. Eles trazem esse argumento, pessoal, de que o que fez a tecnologia chegar onde ela chegou foi a privatização. Através desse argumento da tecnologia ter chegado onde chegou através da privatização, eles conseguem convencer os nossos jovens a acreditarem na privatização. Isso parece que é uma coisa simples, porque quando eu estou falando com vocês esse monte de bobeira técnica, vocês pensam, não, mas isso é muito lógico, isso faz sentido. Não, o problema é que isso faz sentido para nós, mas é esse o argumento do MBL que consegue pegar o pobre de direita. Infelizmente, esse é o argumento. Quando eu estava falando com vocês a respeito do crescimento da microeletrônica, estava falando, olha gente, a microeletrônica cresceu, por isso nós conseguimos desenvolver essas centrais. Imaginem o seguinte, nós saímos de uma realidade em que em 1970, um dispositivo semicondutor, processador, né, que o 88, que era usado nas centrais de 1970, ele tinha 1000 transistores. Hoje, a realidade é um pouco diferente. Nos processadores de hoje, a gente já tem 10 bilhões de transmissores. Então, isso é a diferença da microeletrônica do ano de 1970, que é quando os alienados costumam dar o exemplo, para o ano de 2010, que nem é 2018 ainda, que 2010 fala muito bem o momento da explosão das linhas telefônicas.
Um processador antes tinha antes em 1970 tinha 1000 transistores, hoje ele tem 10 bilhões de transistores. É lógico que hoje a gente consegue oferecer, em termos de tecnologia, muito mais do que a gente oferecia antes. Eu queria mostrar para vocês, isso é uma sala de comutação de relés. O que que essa sala tem a ver? No momento em que a microeletrônica foi evoluindo, gente, a microeletrônica, ela não apenas otimizou e melhorou a realidade da telefonia, né? Porque o alienado, ele acha que, alienado no sentido de uma pessoa que foi enganada, tá? O alienado, ele tem uma noção de que a telefonia foi a única parte que foi, digamos que, beneficiada pela privatização. Ele acha que a telefonia cresceu por causa da privatização. Aí eu vou falar com vocês sobre uma coisa que nunca, absolutamente nunca foi estatal, pelo menos no Brasil, que é a automação industrial. A automação industrial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, sempre esteve a páreo, sempre esteve no mesmo nível. A automação industrial nos Estados Unidos, há uns anos atrás, utilizava relés. Isso aí é um conjunto de relés. Todo esse conjunto de relés comprava, com certeza, uma sala de comutação desse tamanho, comprava uma frota de carros. Uma sala de comutação deste tamanho para promover a comutação de relés, chama lógica de relés. Para promover essa lógica de relés nessa época, ela custava centenas de milhares de dólares. Uma sala de comutação dessa era necessária para automatizar, né, para automatizar uma indústria. E eu pergunto para vocês, por que eles utilizavam em empresas privadas uma sala de comutação de relés no mesmo momento em que as nossas centrais telefônicas eram antigas? Porque a tecnologia que existia era aquela. Hoje, a tecnologia mudou um pouco. Hoje a gente tem os controladores lógicos programáveis. Eu trouxe para vocês essa foto do Click, que é um controlador lógico programável que eu conheço o preço porque eu tenho um. Esse controlador lógico programável aqui substitui toda essa, ele sozinho, que custa menos de 100 dólares, substitui toda essa sala de relés que custava centenas de milhares de dólares. Eu pergunto, se era privado, por que eles não investiram no desenvolvimento? Claro que investiram, gente. Só que o desenvolvimento chegou agora. Hoje a gente tem controladores lógicos programáveis e um controlador lógico programável desse, que substitui centenas de milhares de dólares em investimentos, ele substitui muitos relés. Esse é um relé contator, que é o que eu tenho na mão, mas para vocês terem uma ideia de como que a tecnologia cresceu no que diz respeito à microeletrônica, e mesmo em áreas que eram 100% privadas, antigamente a tecnologia era defasada e por isso as coisas eram muito caras. Bom, agora que eu falei com vocês, vamos trazer mais o que falam os nossos colegas que seguem o MBL. O Felipe DFV contestou o casal palmeirense. O preço de uma linha telefônica era o preço de um carro zero nos anos 90. Quer mais caro que isso? Hoje pode ser ruim, porém é 1 milhão de vezes melhor do que era na época estatal. Então vamos admitir, né, que quando a gente pega a década de 90 e contrasta com hoje, que é exatamente o que o nosso colega fala, a tecnologia evoluiu realmente mais de 1 milhão de vezes do que era antes. O número de transistores dentro dos processadores é uma forma muito interessante de a gente comparar a capacidade de termos linhas telefônicas hoje e antes. Um processador que em 1970 custava o mesmo preço que um processador i9 hoje, ele tinha 1000 transistores, ele conseguia fazer talvez 1 trilionésimo do que um processador faz hoje. É claro que hoje é muito mais fácil a gente ter acesso à tecnologia, a linhas telefônicas, a câmeras digitais, isso porque cresceu a tecnologia. Mas vamos trazer mais o que falam nossos amigos a respeito das privatizações. O Felipe J fala com o Adelino JF de Faria. E por que não evoluiu naquela época? Justamente porque era estatal. O celular, quando chegou no Brasil, já existia no mundo há décadas. Para que uma empresa que não tem concorrência vai evoluir? Nesse ponto eu concordo com ele. O monopólio não é interessante. Uma empresa que não tem concorrência não vai evoluir.
Mas o ponto que eu não concordo é por que não evoluiu naquela época? Por que nós não temos a cura da AIDS hoje? Por que hoje nós não temos equipamentos do tipo tênis que faz voar igual no Iron Man? Porque a tecnologia ela vai avançando aos poucos. Se a gente voltar alguns anos atrás, não precisa ser muitos anos atrás, se a gente voltar algumas décadas atrás, a gente não tinha sequer internet. Isso é natural. Por que não evoluiu naquela época? A resposta é simples, porque estava em processo de evolução. Quando nós olharmos para 2018, daqui uns 5 anos, nós vamos pensar, nossa, aquela época era tão atrasada, isso é natural. O desenvolvimento é isso mesmo. Se você tentar utilizar hoje um computador que você usava 10 anos atrás, você não vai aguentar, porque eles não vão abrir os mesmos programas, e você vai perguntar, nossa, será que essa empresa, a Intel, que fazia esse processador, será que ela era estatal? Porque o computador de 10 anos atrás não abre os programas de hoje. Será que se você pegar um iPhone antigo, por exemplo, um iPhone 4, tem um parado ali, será que você vai pensar que a Apple era estatal porque hoje ele é muito mais lento que o de antigamente? Bom, esse é um ponto muito importante para que os alienados entendam que não é bem assim. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem, porque agora eu quero falar sobre os Correios. Os Correios, eu trabalhei na campanha do Aécio Neves, e a ordem dentro da campanha do Aécio Neves era atacar os Correios. Eu não sei porquê, mas o Aécio tem uma tara para destruir os Correios. Eu lembro que durante os debates, eu até acreditava mesmo que os Correios davam prejuízo, todo mundo fala que dava prejuízo. Aí o Hélio Costa, que era PMDB e tal, ele virou na época e falou assim, falou com a Anastasia, você é uma pessoa que tem essa tara por destruir o Correio. Falou do jeito dele, por destruir os Correios. Os Correios deram lucro de tantos bilhões. Será que o cara realmente busca os dados na hora que ele fala que Correio só dá prejuízo? Mas enfim, eu gostaria de trazer para vocês aqui o comentário do amigo Tiago Catojo. Leonardo Estopa Correios. Por que ele fala Leonardo Estopa Correios? Porque eu dei um exemplo muito simples. Falei, gente, não é o fato de privatizar que trouxe o avanço tecnológico. O avanço tecnológico, obviamente, veio do avanço da microeletrônica. Porque se fosse isso, o Correio estava distribuindo carta de cavalo até hoje. Vocês precisam concordar comigo que se o avanço das empresas de telecomunicações estivesse ligado ao fato delas serem privatizadas, o Correio que não foi privatizado estaria distribuindo cartas a cavalo. E não está, eles usam a mesma tecnologia das outras empresas. Inclusive hoje, eu uso um aplicativo do Correio, por exemplo, no celular, que eu fico sabendo a atualização na hora, os caras, todas as cartas eles estão escaneando, praticamente tudo, carta registrada, você sabe a hora que chegou, a mesma tecnologia, a mesma coisa. Olha, o dinheiro estatal compra o mesmo carro que um dinheiro privado. Existem críticas à administração estatal, inclusive o Roberto Reis traz uma dessas críticas aqui. O Roberto Reis fala, deixa eu ver se eu consigo trazer a crítica do Roberto Reis. Não tem por que o Estado perder tempo administrando ineficientemente empresas com dinheiro público, quando temos problemas maiores de verba nos outros setores. Isso é uma crítica pertinente. A crítica que não é pertinente é que privatizar faz aumentar a tecnologia. A gente precisa concordar que existe uma tendência muito grande do privado administrar melhor. O detalhe é o seguinte, as coisas que são estratégicas, será que elas precisam ser privatizadas? Eu vou falar com vocês mais pra frente, será que não é mais fácil as outras empresas, no lugar de virem comprar os Correios, elas concorrerem com os Correios? Elas podem quebrar os Correios, mostrando serem mais eficientes. Mas vamos continuar, né? Eu acho interessante falar sobre esse ponto de vista e vou ler o comentário aqui do nosso colega e gostaria de pedir você que está aí assistindo no Face para dar um pulinho aqui pro YouTube para participar com a gente. Agora saímos das telecomunicações e entramos na ideia dos Correios. Leonardo Estopa, Correios? Os equipamentos podem ser iguais, mas o preço e a qualidade do serviço nunca serão iguais. Ou vai me dizer que 5 dias na transportadora são iguais a 15 nos Correios? Bom, o Tiago Catojo falou isso, eu não sei se ele teve uma experiência pessoal nesse sentido, porque eu tive. Não sei se o Tiago teve uma experiência pessoal, ou se o Tiago tira isso aí da conversa do MBL. Né? Porque às vezes o cara nunca na vida contratou uma transportadora, mas ele tem a certeza que as transportadoras são melhores. Então vamos lá para a minha experiência pessoal. Gente, eu
parei de comprar no Mercado Livre porque eu tomei um tombo no Mercado Livre. Até hoje o Mercado Livre engalobou um pagamento que eu fiz para comprar uma placa de vídeo e o Mercado Livre fica empurrando com a barriga. Já tem 3 meses, eles não devolveram dinheiro, eles cancelaram a compra e não devolveram. Então eu descobri que existe o Kabum. No Kabum tudo é ninja, tudo que é bom é ninja lá dentro do Kabum. É bom é ninja. Ah, isso ninja, transporte ninja, isso ninja, aquilo ninja. Eu fiz no Kabum uma compra, e a primeira compra que eu fiz no Kabum, eu fiz uma compra e tinha as opções entrega e entrega ninja. Quando você olha entrega ninja, você fala, é muito bom. A entrega ninja era mais cara que a entrega convencional. Então eu escolhi a entrega convencional porque eu não tinha muita pressa. Essa foi a primeira compra que eu fiz no Kabum. Agora eu estou falando de Correios, eu esqueci de colocar essa claquetinha para abrir que eu estou falando de Correios, né? Bom, eu vou ler para vocês como que aconteceu, vou ter que chegar pertinho aqui para conseguir ler, como que aconteceu a primeira compra que eu fiz no Kabum utilizando Correios. Lógico que eu já tinha comprado no Mercado Livre utilizando Correios, mas eu faço muita questão de comparar do Kabum, porque no Kabum eu usei também a entrega ninja. No dia 17/5, o objeto foi postado nos Correios em Vitória. Eu estou em São Paulo, pessoal. O objeto foi postado em Vitória. Quando foi o dia 19/5, o objeto chegou na minha casa. Objeto entregue ao destinatário. Demorou 2 dias para esse objeto sair de Vitória e chegar em São Paulo na minha casa. Só que você não pode considerar 2 dias porque o objeto já foi postado na metade, né, para lá da metade do primeiro dia. Gente, o treco chegou aqui com 1 dia, né? 5 dias no correio, igual 15 dias na transportadora. 5 dias na transportadora, 15 dias no correio. Esse é o ponto de vista do nosso colega. Eu vou trazer de volta aqui, né? Leonardo Estopa, Correios, os equipamentos podem ser iguais, mas o preço de qualidade do serviço nunca serão iguais. Eu coloquei para vocês aqui, essa primeira entrega minha demorou 2 dias. Bom, pessoal, então, né, vamos pensar o que o nosso colega, que realmente nunca deve ter utilizado uma transportadora no Brasil e tem toda a opinião dele feita pelos sites como o MBL, que o correio não presta, que o correio não funciona. Ele fala 5 dias na transportadora são iguais a 15 nos correios. Será que é assim? Bom, acontece que o Leonardo Estopa precisou comprar um outro produto, ele precisava desse produto com urgência, e agora que o Leonardo Estopa já era amigo do Kabum, ele pulou e pediu a entrega ninja. Olha, pessoal, eu vou falar com vocês uma verdade, tá? Parece brincadeira, mas não é não. Eu pedi esse produto pelo correio, esse produto demorou 2 dias para chegar na entrega convencional. Quando eu fiz o pedido para vir de Vitória, para chegar em São Paulo, pela Kabum, através da entrega ninja, vou ser bem sincero com vocês, eu peguei, já fiz o pedido, tomei um café e desci para a porta para esperar o treco chegar. Eu pensei, não, esse treco vai chegar com 20 minutos lá de Vitória, porque aí o negócio é mais caro, eu precisava com urgência. Aí me veio o produto pela entrega ninja. A entrega ninja é realizada pela UPS e tudo que eu falo a partir de agora, eu falo assumindo total responsabilidade e gostaria de pedir à UPS que me processasse se eu estiver falando qualquer mentira. Quem tiver contato da UPS, se puder mandar esse vídeo e esse horário para que a UPS me processe se eu estiver falando mentira, eu vou ficar muito feliz. Mas vamos lá, pessoal. A entrega ninja, né, que eu conto para vocês este episódio, começa no dia 27/4/2018, às 8 horas da manhã. Vamos pensar 9 horas da manhã para arredondar 8h58. Foi o momento em que a coleta foi solicitada. A gente pode comparar esse momento com aquelas 3 horas da tarde lá dos Correios. A entrega ninja foi coletada no dia 27. Vamos pensar aqui. Solicitou no dia 27 e ela foi realmente coletada no dia 27. Tá meio estranho aqui, né? Porque ela foi coletada antes, scan de origem. Mas vamos lá. Isso tudo aqui tá no site, tá, gente? Eu não escrevi absolutamente nada, eu só recortei. No dia 27, às 16h33, eu tava lá na porta esperando, mas a entrega ninja tava em trânsito, scan de partida. Ainda tava em Vitória. Eu liguei pra cima, pedi a Jennifer, minha esposa, Jennifer, desce aí com café com leite, que eu acho que eu vou ter que passar a noite aqui na rua esperando, porque essa entrega ninja não chegou assim tão rápido. Quando foi no dia 28/4/2018, eu só dei um pulinho em casa, tomei um banho e já desci, já feliz com óculos escuros para esperar a minha entrega ninja. Quando foi 2h10, ela chegou em São Paulo. Falei, nossa,
isso é uma super eficiência, isso é quase os Correios, porque essa entrega ninja saiu num dia e chegou no outro em São Paulo, e eu já fiquei lá embaixo esperando, pacote em trânsito, scan de chegada, chegou em São Paulo 2h10, e esses 2h10 aí deve ser madrugada, pra vocês verem que a UPS, né, é uma alternativa interessante aos Correios, porque eles são eficientes, eles fazem scans de madrugada, o Correio também faz. Alguma coisa deu errado. Olha só, pessoal. No dia 28/4, eu tive que voltar para casa deprimido, e o próximo scan só foi no dia 1/5. 1/5, o pacote estava ainda em trânsito em São Paulo, isso 5 horas da tarde. Esse produto não tinha chegado, não. O produto ainda estava passeando em algum lugar. Lembramos que essa é a entrega ninja, é uma alternativa aos Correios, é a UPS, e afinal de contas, 5 dias em uma transportadora são 15 dias no Correio, então eu esperava realmente que esse produto aí chegasse em talvez 0,33 de 2 dias, mas vamos pensar mais, né? Continuando, quando foi no dia 2/5 de 2018, a minha entrega ninja, que estava do lado da minha casa, foi despachada pela UPS, que tem muito mais competência que os Correios, que é uma coisa maravilhosa, para Porto Alegre. É sério. É sério. A entrega ninja, que é um serviço extremamente competente de entrega de materiais, que é uma empreiteira privatizada, que não tem a mão suja do Estado, que não tem nenhum vagabundo trabalhando lá em cabide de emprego, ela pegou a minha encomenda, recebeu a minha encomenda no dia 27, tratou no dia 27, julgou dentro do caminhão dia 27, no dia 28 essa encomenda chegou em São Paulo, eu fui pra rua, fiquei lá pulando, falei, chega entrega ninja, quando foi no dia 1/5, a minha encomenda estava indo pra Porto Alegre. 2/5. Rota incorreta nas instalações da UPS causou esse atraso. Como pode ser possível imaginar a possibilidade de uma empresa privada errar? Como assim? Isso é coisa de empresa pública, UPS, entrega ninja. Em vez de vir dando pirueta, pulando, dar um pulo pra lá de prédio em prédio, chega aqui e me entrega um negócio com 20 minutos, os caras erraram. Então esse erro continuou um pouquinho. Quando foi no dia 4/5, a entrega ninja voltou para São Paulo. Ela não voltou no dia 2, ela não bateu e voltou, ela chegou lá, ficou descansando e se recuperando. Todo mundo que vê filme de ninja sabe que o ninja, depois que ele apanha, ele se recupera e depois ele volta lá e bate no inimigo, né? Sempre tem o primeiro couro, depois o ninja volta lá e bate no inimigo. Então, nesse ponto, a minha entrega ninja já estava em São Paulo. Isso no 4/5, a entrega ninja sai 6h36, e quando é no dia 4/5, às 7h16, a entrega ninja vai para as mãos do ninja, sai do caminhão. Quando é no dia 4/5, às 11h49, o pacote é entregue, assinatura obtida do Sr. João, que é o zelador aqui do prédio. A entrega ninja saiu em piruetas de uma forma bem ninja no dia 27/4, mas só chegou nas minhas mãos no dia 4/5. Mas os Correios, que é uma maldita empresa estatal que não tem eficiência, conseguiu me entregar uma encomenda vinda do mesmo lugar com 2 dias. Isso porque 15 dias no Correio são 5 dias da transportadora, ou talvez a gente pudesse inverter a lógica que está na cabeça do manifestoche. Essa lógica está na cabeça do manifestoche, infelizmente. Mas para evitar que o manifestoche pense que foi uma sorte, eu vou trazer para vocês outras 2 entregas dos Correios. Só que dessa vez eu não estou trazendo só a entrega do site do Kabum, eu estou trazendo o rastreamento. Através do rastreamento você pode rastrear da sua casa e ver se eu estou mentindo. O objeto foi postado em Maringá no dia 5/7, quase 5 da tarde. Esse objeto chegou com praticamente um dia, porque ele foi postado depois do horário dos Correios. Esse objeto é a fonte de alimentação que na live de terça-feira eu falei com vocês que eu precisaria comprar porque meu computador estava travando por causa de uma fonte de alimentação. Eu comprei, ela chegou aqui de um dia para o outro, pelos Correios. Ah não, mas é Sedex. Sedex é caro. Então tá bom, vamos analisar agora
A entrega mais humilde dos Correios, que é o PAC. Eu fiz um pedido de um PAC, isso aconteceu... Objeto encaminhado para de Itaguaçu, Espírito Santo. Esse PAC é um PAC que veio também do Espírito Santo, do mesmo lugar que veio a entrega ninja. Esse PAC chegou com 3 dias, isso mesmo. A entrega convencional não ninja, a entrega Juninho dos Correios demorou 3 dias para chegar, enquanto a entrega ninja de uma empresa privatizada demorou mais de 1 semana para chegar. E ela foi contratada para ser rápido. Aí a gente pensa, o que leva um manifestoche a ser contra os Correios? O que leva um manifestoche a ter certeza que o serviço privado vai ser melhor que os Correios? Manipulação. Todos os lugares do mundo têm qualidades e problemas. Todas as empresas têm qualidades e problemas. Quem aí se lembra desse vídeo? Esse vídeo foi utilizado por agências de imbecilização ao redor de todo o Brasil para falar que os Correios tratam mal as encomendas. Eu já recebi muita coisa amassada pelos Correios, eu fiquei muito triste. Mas vocês sabiam que, apesar dos Correios serem uma empresa pública, os Correios utilizam o regime CLT, que significa que o funcionário do Correio pode ser jogado fora? Caralho, filha da puta. Ser temerizado, ser dispensado? Sim. O funcionário do Correio, ele está passível de avaliação. Caralho! Ele pode ser dispensado. Que isso, cara? E esse tipo de trabalho desse cara aí é um trabalho que tem que ser criticado de perto, porque os Correios organizam cartas de papel e essas cartas de papel estão muito bem acomodadas nessas caixas. E será que você tem certeza que essas cartas foram danificadas por esse tipo de forma de manusear? Porque se você prestar atenção, você vai ver que essas caixas foram acondicionadas exatamente para aguentar o regaço. Mas criticar é muito fácil. Criticar é muito tranquilo. Toda hora que você quiser criticar alguém, basta falar mal. Criticar é muito fácil. E criticar é uma coisa tão fácil que muitas pessoas conseguem fazer com maestria e conseguem ganhar dinheiro. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que as estrelas da internet hoje, louras do banheiro, Kings categorias, essas pessoas não trazem absolutamente nada de útil, não trazem nada de bom, eles só falam mal. Falar mal é muito fácil. Falar mal é muito fácil mesmo. Bom, mas continuando o raciocínio a respeito da alienação dos nossos colegas, então vem um colega agora e acha que não é só vender os Correios. Esse é um outro ponto de vista trazido pelos liberaloides, pela Escola Austríaca de Economia, que produz economistas de Facebook com... Depois que o cara vê 5 vídeos, ele já acha que é economista formado. Ele já sai opinando na internet, ele já sai tendo certeza que ele tem certeza de tudo. Ele fala, o cara não sabe nem o que está falando. O cara sou eu. O cara não sabe nem o que está falando. Não é preciso apenas privatizar. É necessário abrir o mercado, reduzir os impostos, acabar com as agências de regulação. E aí sim teremos um mercado sólido. Isso já foi tentado. Essa ideia não é nada original. Essa coisa de desregular o mercado, essa coisa de deixar as empresas ditando as regras foi tentado em muitos lugares, em especial o exemplo que eu trago hoje para vocês. Eu vou falar com vocês sobre um experimento que foi a tentativa de deixar os mercados desregulados e tirar a perturbação governamental de um país para gerar emprego, qualidade de vida, e realmente rédeas soltas significam talvez mais mercado, menos proteção ao povo. A Union Carbide instalou-se na Índia, e lá na Índia a Union Carbide tinha austríacos, tinha Kings categorias que trabalharam no sentido de desregular absolutamente tudo. Só que a Union Carbide, porque não tinha fiscalização, não tinham agências reguladoras, não tinha gente chata exigindo burocracias, ela não cuidava muito bem das suas instalações e um certo dia a Union Carbide explodiu. Sim,
A empresa desregulada que deveria estar produzindo para, de certa forma, aumentar a vida dos indianos, gerar qualidade de vida na Índia, ela explodiu e levou a vida de muitos indianos. Mas ela não levou a vida de muitos indianos tão somente porque ela explodiu. Ela levou a vida de muitos indianos porque não havia regulamentação, ela não tinha que falar com o governo o que ela fazia, e quando o produto vazou e começou a matar as pessoas, ela escondeu o componente químico que era proibido para que ela não fosse multada por estar usando um componente químico proibido. Além dela explodir uma fábrica e matar milhares de pessoas, ela não passou para os médicos o nome do componente que estava matando as pessoas. Dessa forma, a falta de regulamentação ajudou a Índia a controlar a população. Ela conseguiu realmente reduzir a população da Índia. Eu acho que foi muito feia essa atitude da Union Carbide, primeiro, de não cuidar da fábrica e deixar a fábrica explodir, segundo, de esconder dos médicos qual que era o produto, que me parece que era trimetal, esqueci o nome, chileno, alguma coisa assim, que matou muita gente na Índia. Era feio usar esse produto e por isso eles esconderam que era esse produto que estava matando. Todo mundo morreu. Eu trago um ponto muito importante para as pessoas que realmente querem acreditar que sabem economia. Esses economistas de Facebook que acham que sabem absolutamente tudo a respeito de tudo. E se eu te dissesse que a escola austríaca é irrelevante até na Áustria? Isso mesmo. A escola austríaca não é uma escola de economia. A escola austríaca é um grupo de lobistas que trabalham no sentido de criar manifestoches para que os pagantes desses lobistas possam, de certa forma, explorar países em modalidades como eles fizeram na Índia, com rédeas soltas, sem a perturbação do Estado, sem a perturbação de pessoas que gostam de perturbar. Mas, já que eu falei da escola austríaca, eu gostaria de partir para o último tópico dessa noite, que ainda continua na mesma direção, que é privatização. Porém, dessa vez eu quero falar sobre um outro ponto de vista das empresas públicas, que é esse ponto de vista que também foi trazido pelo nosso colega especialista de Facebook, economista de Facebook, formado provavelmente pelas videoaulas da escola austríaca, que é o Felipe DFV. Leonardo Estopa, Correios e Petrobras são empresas sem concorrência e dão prejuízo. Como você me explica isso? Bom, primeiro eu queria que você trouxesse as planilhas explicando como que é essa história aí dos Correios darem prejuízos e como que essa história da Petrobras dar prejuízo. Existe uma diferença muito grande de dar prejuízo para amortecer investimentos. A Petrobras investiu na exploração do pré-sal, na construção de refinarias, assim como os Correios investem no social, mantendo agências em locais onde privadas jamais pisariam, o que significa que pessoas são atendidas em localidades porque os Correios têm um papel social que é muito mais importante do que o papel lucrativo dos Correios. Mas, já que a gente está falando disso, eu gostaria de convidar vocês para conhecerem o pensamento sistêmico, que é o pensamento mais importante para ser dito na hora que um alienado trouxer o assunto Petrobras dá prejuízo, Correio dá prejuízo. O pensamento sistêmico é mais ou menos assim, gente. Nós não podemos pensar o Brasil como uma empresa privada. Nós não podemos pensar, quer dizer, de forma alguma, a Petrobras ou os Correios de uma forma isolada. Nós temos que pensar que se a Petrobras for privatizada, ela se torna sim um elemento isolado. Se os Correios forem privatizados, eles se tornam um elemento isolado. Mas no momento em que Correios e Petrobras estão inseridos num grande sistema, que é o Brasil, a finalidade deles não é ter lucro isoladamente, é adquirir um lucro global. Eu vou falar mais uma vez que eu sintetizei de uma forma confusa. A finalidade de Correios e Petrobras não é fechar o ano com lucro. A finalidade de Correios e Petrobras é participar do Brasil como um todo para que o Brasil tenha lucro. Por isso que eu coloquei todas essas estrelinhas ligadas que é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é caminhar num sentido a um objetivo.
Uma forma muito simples da gente pensar o pensamento sistêmico é que todo o nosso organismo trabalha no sentido de fazer o corpo atingir os objetivos, o que significa que se você começar a correr demais, todo o seu organismo vai trabalhar no sentido de te manter firme correndo. Nessa hora, partes do organismo que até parecem sem significado na hora que você não está correndo, como as glândulas sudorípicas, não sei como é sudoríparas, elas vão começar a trabalhar exatamente para te fazer refrescar. Seu coração vai bater mais rápido, é todo um sistema. Quando a Petrobras trabalha no sentido sistêmico, a Petrobras não tem que dar lucro isoladamente. Ela tem que propiciar ao Brasil condições de ter lucro, que é uma coisa bem diferente de ter lucro isoladamente. No momento em que a Petrobras faz parte de um sistema, a Petrobras tem que criar condições para que o objetivo final seja alcançado. Por exemplo, se a Petrobras é isolada do Brasil, ela tem uma política de preços que beneficia tão somente o investidor. Se a Petrobras faz parte de um sistema, ela tem uma política de preços que leva o Brasil para um objetivo comum. Vocês querem saber qual que é a diferença? Na política de preços convencional do mercado, em que a Petrobras não é brasileira, a Petrobras faz parte de um mercado, a gente tem a Petrobras lucrando mais. Mentira! Vocês acham mesmo que durante uma greve dos caminhoneiros como essa, a Petrobras lucra? Não. Quando a gente não tem um pensamento sistêmico, o pensamento em que tudo converge para um fim, a gente vive essa realidade. Daí, a gente tem prejuízo. Sim, claro que a gente tem prejuízo. Uma greve dos caminhoneiros, como resultado do pensamento da Petrobras fora do sistema, a Petrobras como um órgão para dar lucro para os investidores, ela gera muito mais prejuízo para o Brasil do que o subsídio da Petrobras, que de vez em quando amortece o valor do diesel. No momento em que a Petrobras amortece o valor do diesel, ela entra num pensamento sistêmico. E eu volto para esse quadrinho lindo aqui. Por quê, gente? No momento em que a Petrobras trabalha subsidiando o diesel, ela leva em conta que o objetivo final do Brasil é produzir muito e atender o maior número de pessoas possível. O que acontece? A Petrobras, como uma parte, imagina que a Petrobras é essa partezinha que está aqui em cima, né? Eu estou apontando para cima aqui. A Petrobras, como uma parte, pode fechar o balanço de alguns meses em prejuízo. Mas vocês estão vendo ali, ó. Aqui para mim aparece o contrário. Vocês estão vendo ali o objetivo. Olha que legal. Oh, câmera, faz comigo não. Vocês estão vendo aquele objetivo central ali? No momento em que a Petrobras, como sistema, propicia um preço melhor do diesel, a indústria vende mais. Os caminhoneiros transportam mais. O comércio vende mais. O povo viaja mais. E você está vendo aquela bolotinha vermelha lá no meio? Para nós, o que interessa é só aquela bolotinha vermelha. O lucro da Petrobras não interessa absolutamente nada para nós, como cidadãos brasileiros. O que interessa para a gente é só o resultado final do Brasil. Comida na sua mesa, sua empresa vendendo muito, você recebendo os produtos em casa. Se a Petrobras fechou com algum prejuízo quando ela faz parte de um sistema, isso não interessa absolutamente nada. Mas a Petrobras, se ela sai do sistema e tenta ser um órgão isolado, aí sim a gente leva ferro. A gente leva ferro porque, como eu posso trazer para vocês aqui, a paralisação dos caminhoneiros, no meio da paralisação já tinham contabilizado o prejuízo de 26 bilhões. Isso porque a Petrobras tem que seguir o valor de mercado do diesel. Aí passa um tempinho mais, em 8 dias de greve, perdas de grandes setores já superam 34 bilhões. Por que eu trago essas informações para vocês? Nós, como brasileiros, somos uma grande família que controla uma grande empresa. A coisa mais utópica que existe no mundo é você tentar justificar a privatização da Petrobras, dando a Petrobras para gringos, tão somente porque às vezes a Petrobras fecha em prejuízo. Ela fecha em prejuízo para evitar que você tenha prejuízo. Ela fecha em prejuízo às vezes para subsidiar um diesel, para que os caminhoneiros consigam levar comida para dentro de casa, para que o produto chegue barato na sua casa, para que você continue comprando, para que os supermercados continuem sendo abastecidos. Quando o Correio fecha em prejuízo, ele fecha em prejuízo porque muitas vezes ele leva prejuízo para atender uma pessoa que está numa localidade distante. Não espere que isso aconteça através de uma empresa privada.
Isso é o mais importante que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E usar o argumento da tecnologia, da telefonia hoje, se está num nível avançado tão somente por causa das privatizações, é a maior infantilidade que uma pessoa pode se submeter. Acreditar que a microeletrônica evoluiu no mundo inteiro porque as empresas de telefonia brasileiras foram privatizadas. Vamos cair na real, gente. Uma coisa é você ter um posicionamento ideológico. Agora, sustentar esse posicionamento ideológico com idiotice é a melhor forma de você se ridicularizar.